Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje o áudio, seguindo aquela linha de pensamento em que já estamos no início da modernidade e tratando propriamente dos primeiros grandes pensadores da modernidade, já tratamos de René Descartes, Spinoza, o áudio de hoje seria sobre Leibniz. Mas vamos fazer um hiato, pegando temas que já foram tratados aqui nesta série, e vamos trazer uma diferença, já que estamos tratando bem dessa dimensão do cogito cartesiano, mostrando em que medida o cogito cartesiano é essa unidade que respalda o assim chamado antropocentrismo. Antropocentrismo este que temos visto, muito associado a uma dimensão estrutural da realidade de mecanicismo, mecanicismo esse que entende a natureza enquanto uma estrutura criada por Deus, mas em que Deus não se torna mais o interesse, o foco de interesse dos racionalistas, mas sim desvendar a natureza em toda a sua estrutura física e matemática. E justamente por isso, não vamos trazer aqui de novo tudo que falamos acerca de René Descartes. Já tratamos em áudios anteriores, quem quiser pode ir lá e verificar, até mesmo para uma economia de tempo aqui do áudio. Mas chegamos à conclusão, só para fazer um breve relato e não nos estendermos muito, de que René Descartes chega a essa distinção entre o que nós podemos chamar de mente e corpo, aonde o corpo seria a coisa extensa, ou res extensa, e a mente seria a coisa pensante, a coisa cogitante, a res cogitam, que é aquilo que nos garante o que Descartes chama de cogito, o eu penso. E como vimos, ele utiliza depois, de uma forma elaborada, muito refinada, um argumento ontológico para passar do pensamento à existência. Ele diz: se eu penso, e aí tem todo o caminho que não vamos aqui repetir, de como ele chega a esse eu penso. Se eu penso, logo eu existo. Ou seja, a existência ela é segunda. A existência ela é derivada do ato de pensar. É porque ele descobre que nós pensamos que vamos vir a existir. E esse é um caminho completamente antropocêntrico, é um caminho que parte do homem, ele parte justamente da dúvida racional, da dúvida metódica, da dúvida radical e duvidando de tudo. Como eu disse, quem quiser pode assistir áudio anterior que fala sobre isso mais especificamente. Ele chega a essa noção do pensar. E a noção do pensar, ele chega à sua noção de identidade, à sua noção de primeira pessoa, a noção do eu. E esse eu que pensa, por pensar, existe. Ele dá esse salto no que nós chamamos de argumento ontológico. É só para chamar a atenção, e vamos concluir aqui sobre Descartes, para passar para Agostinho. Ele trata, então, a existência enquanto derivada do pensamento. Em Agostinho, é completamente o contrário. A, a existência ela é primeira. É algo que é muito pouco tratado, até porque geralmente se trata pouco de Agostinho na academia, nas humanidades, mas Agostinho também tem um cogito. Quer dizer, da mesma forma que Descartes tem o seu cogito, Agostinho também tem um cogito. Só que esse cogito agostiniano, ele é completamente contrário ao cogito cartesiano. Em Agostinho, o, a existência ela não é secundária, ela não é derivada, mas ela é primeira. É porque as coisas existem que ao final eu posso entender o homem enquanto pensante. Ou seja, o pensamento chega por último para coroar o homem, quer dizer, lembremos aqui de Gênesis 1, capítulo 1 de Gênesis, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a obra criada não é posta em Agostinho em dúvida.
Lembremos aqui o que diz o Salmos 19: os céus declaram a glória de Deus. Lembremos também o que é dito na primeira epístola aos Romanos. Deus fala a Paulo de Tarso, que nos diz que os gentios são indesculpáveis, são inexcusáveis diante de Deus, eles não podem alegar que não obedeceram a Deus porque não conheciam a verdade revelada como os judeus a conheceram, mas então no Epístola aos Romanos e também no Salmos 19 nós podemos ver essa dimensão de que a natureza não é posta nunca em dúvida, como René Descartes a colocou. E nesse sentido é que nós podemos mostrar que há essa diferença entre Agostinho e René Descartes. Em Agostinho, não é posto em dúvida a existência. A Bíblia não coloca as coisas em dúvida, elas são evidentes. Lá na primeira epístola aos Romanos é dito: os gentios não podem se desculpar diante de Deus porque essa lei está inscrita em seus corações. Quando eles olham para a obra criada, eles sabem que aquilo não foi feito ao acaso, mas que foi feito justamente por Deus. E aí vamos passar aqui a uma leitura da obra de Agostinho, que está no livro Livre-Arbítrio, no livro 2, em que vai mostrar justamente isto. Muito bem, então vamos passar aqui o Livre-Arbítrio, obra de Agostinho, no livro 2, e vamos fazer da seguinte forma. Vamos ler aqui uma parte do diálogo, parte bem específica, em que trata dessa questão do cogito agostiniano, em que ele trata com Evódio. Então, vou fazer da seguinte forma. Vou ler, somente ler, e ao final eu vou reler explicando. Esse vai ser o método que vamos usar. Então, Agostinho começa falando assim. Vou passar para o texto. Assim, pois, e para partirmos de verdades evidentes, pergunto-te antes de mais nada se tu existes. Ou receias porventura enganar-te a respeito desta pergunta, quando se não existisses, de modo nenhum poderias enganar. O Evódio diz: passa já a outras considerações. Agostinho diz: por conseguinte, sendo evidente que existes e que isso não seria para ti evidente de outra maneira, se não vivesses, também é evidente isto, que tu vives. Intelexiona que essas duas realidades são evidentíssimas? O Evódio diz: intelecciono perfeitamente. O Agostinho: logo é também evidente essa terceira realidade, a saber que tu inteleccionas. O Evódio diz: é evidente. Agostinho: qual de entre essas três realidades se te afigura prevalecer? O Evódio fala: a inteligência. Agostinho: por que te parece assim? Evódio explica: porque sendo três coisas muito distintas entre si, o existir, o viver e o inteleccionar, é verdade que a pedra existe e o animal vive, e contudo, ao que me parece, a pedra não vive, nem o animal intelecciona. Entretanto, estou certíssimo de que o ser que intelecciona possui também a existência e a vida. Por isso, não hesito em dizer: o ser que possui essas três realidades é melhor do que aquele que não possui senão uma delas ou duas delas. Porque, com efeito, o ser vivo, por certo, existe, mas não se segue daí que seja também inteligente. Tal é, segundo creio, a vida dos animais. Por outro lado, o que existe não possui necessariamente a vida e a inteligência. Tal é o caso dos cadáveres, por exemplo, que existem, mas ninguém dirá que vivem. E, finalmente, se uma coisa não tem vida, muito menos inteligência. Está no livro Arbítrio, livro 2, capítulo 3, parágrafo 7. Muito bem, então vamos passar agora a uma releitura e aí já explicando os principais termos. Então vejamos, Agostinho começa assim: assim, pois, e para partirmos de verdades evidentes, é interessante aqui o uso dessa palavra, quer dizer, ele quer partir de algo que é evidente, que nós veremos que é o existir. Aí ele continua: pergunto antes de mais nada se tu existes.
Ou receias, porventura, enganar-te a respeito dessa pergunta, quando se não existisses, de modo nenhum poderias enganar. Ou seja, vejamos aqui, ele, depois de lançar a questão da evidência, ele pergunta a Evódio, né, se Evódio existe. E, como ele diz aqui, depois, ou receias porventura enganar-te a respeito dessa pergunta, quando se não existisses, de modo nenhum poderias enganar. Então aqui só nessa frase nós já temos algumas diferenças, só ela já talvez fosse suficiente em muitos sentidos. Vejamos bem, essa pergunta que ele diz, receias porventura enganar-te, a respeito se ele existe ou não. Descartes responderia que sim. Em torno de 1000 anos depois disso aqui, Descartes responderia que sim, que ele receia que ele poderia se enganar sobre isso. Por quê? Porque Descartes coloca em dúvida a existência das coisas reais, a existência das coisas materiais. Agostinho não. Para ele é evidente que as coisas existem. E aí, por que para Agostinho é evidente que as coisas existem? Por dois motivos. E isso pode ser expresso bem na fórmula agostiniana, que é o crer para compreender. Primeiramente, Agostinho não se engana sobre as coisas existirem, porque ele crê que elas foram criadas por Deus. As Escrituras lhe garantem que as coisas existem, que as coisas foram criadas por Deus. O Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus. Paulo de Tarso diz na capítulo 1 da Epístola aos Romanos que quando nós olhamos para as coisas criadas, nós sabemos que ali tem a mão de Deus. Muito bem, e esse é o aspecto do crer. Mas ao crer se segue o compreender em Agostinho, e por esse compreender ele também não pode colocar as coisas em dúvida. Por quê? Justamente porque no que ele diz aqui, quando se você, Evódio, não existisse, de modo nenhum poderia se enganar. Quer dizer, o engano só é possível, e isso é muito interessante e tão claro, e é o que me aproxima muito mais, até por uma questão de bom senso. Descartes falava tanto de bom senso, né? Mas até mesmo por uma questão de bom senso, quer dizer, você só pode colocar a existência em dúvida se antes você se enganar. Se antes você pudesse enganar, ou seja, se você puder ter dúvida sobre isso. E se você pode ter dúvida sobre isso, é porque é evidente que você existe. Porque se você não existisse, você não poderia colocar as coisas em dúvida. Então talvez fosse interessante que alguém tivesse chegado para Descartes e dissesse assim: Descartes, o começo da tua filosofia é muito complicado, você está colocando as coisas em dúvida para depois extrair a existência. Mas como é que você está colocando as coisas em dúvida se você não existisse, você jamais poderia colocá-las em dúvida? É evidente que você existe. Passemos à frente. O Evódio diz: passa já a outras considerações. Me parece tão evidente aqui a questão, quer dizer, eu não posso botar a existência das coisas reais em dúvida sem recair neste aspecto completamente evidente, que quem duvida já existe, porque se não existisse não poderia colocar em dúvida, que o próprio Evódio depois fala isso, passa já a outras considerações, quer dizer, ele já queria ir adiante, porque a coisa é tão evidente, muito embora não tenha se tornado evidente quase 1000 anos depois, na modernidade, e a toda a decorrência que disso se seguiu, mas o Evódio já queria passar à frente. Mas o Agostinho, enquanto sábio, ele quer ainda, dentro do plano racional, fazer demonstração. Por isso ele diz, o Agostinho, por conseguinte, sendo evidente que existe, noção aqui de evidência da existência, né? Por isso que se diz em Descartes a existência segunda. É o final da filosofia dele. Em Agostinho, não. Tudo principia com as coisas existem. Não se coloca as coisas em dúvida que elas existem. Aí o Agostinho continua.
e que isso não seria para ti evidente de outra maneira se não vivesses. Também é evidente isto, que tu vives. Então, o Agostinho ele retira do existir, que é um ato evidente, o viver. É como se o Agostinho estivesse dizendo assim para o Evódio: tu só duvida porque tu existe. E tu só duvida e vindo a existir porque em duvidando tu é um ser que vive. E que porque vive, tu existe. Então, o Agostinho retira do fato do existir o viver. E esse elemento no Descartes, ele fica, apesar de Descartes ter tratado de elementos da medicina, por exemplo, das ciências, lembremos toda a dimensão mecanicista, racionalista, físico-matemática da época de Descartes, mas Descartes me parece que não trata bem essa questão do viver. Agostinho trata. E o viver em Agostinho é um liame muito fundamental que mostra que aquele que duvida existe. Aquele que duvida, duvida porque está vivo. Enquanto vivo, vem a duvidar e justamente porque existe. Então Agostinho diz: se existe, também vive. Por isso que ele diz aqui, continuando o texto: é evidente isto, que tu vives. E aí o Agostinho continua: inteleccionas que estas duas realidades são evidentíssimas. É como se ele dissesse: você consegue pensar que isso é. E aí ele não usa mais nem a palavra evidente, ele usa a palavra evidentíssima, né? Porque aquilo para o Descartes não é mais evidente para o Agostinho já aqui há quase 1000 anos, em torno de 1000 anos antes do Descartes já era evidente. E aí o Evódio diz assim: intelecciono perfeitamente, quer dizer, eu penso nisso perfeitamente. E o Agostinho diz: logo é também evidente esta terceira realidade, a saber que tu inteleccionas. E o Evódio diz: é evidente. Ou seja, aqui o Agostinho chegou à noção do penso. O Descartes retira a noção do pensar da dúvida, né? Eu posso duvidar de tudo menos de que estou duvidando. E aí ele retira a questão do pensar. O Agostinho não. O Agostinho, primeiro, ele vai, me parece muito mais coerente, me parece aqui, para lembrar até o próprio Descartes, muito mais de bom senso. O Agostinho primeiro diz: bom, nós existimos, na medida que existimos, vive-se, e aí vamos já ver a diferença entre todos esses itens, e na medida em que se vive, você, Evódio, pensa. Você existe, vive e pensa. Quer dizer, o pensar acaba sendo uma decorrência que coroa propriamente o ser humano. Lembremos aqui Gênesis 1, quer dizer, o ser humano surge por último, né, na criação. Primeiro são criadas as coisas materiais, e por último, lá no final, o homem. Né? Quem trata disso muito bem também dentro da patrística é um capadócio chamado Gregório de Nissa. Ele vai tratar muito bem dessa questão, mostrando que o homem, a racionalidade, ela vem por último, ela coroa a criação de Deus, justamente porque é o ponto em que Deus mostra a, na obra criada a sua semelhança e imagem e semelhança no homem. Né? E então, continuando, o Agostinho pergunta então, qual de entre essas três realidades se te afigura prevalecer? O Agostinho tinha muito dentro da filosofia dele essa noção de que há ideias que estão em decorrência de outras, ou seja, elas prevalecem sobre outras. E porque justamente elas vêm a prevalecer sobre outras, elas são mais importantes ou vêm a comandar e reger outras. Então aqui nós temos três ideias. Nós temos a ideia de existência, a ideia do viver e a ideia do pensar. E aí o Agostinho pergunta aqui: qual de entre essas três realidades se te afigura prevalecer? Obviamente o Evódio diz a inteligência. E o Agostinho continua, então, perguntando assim: por que te parece assim?
E aí o Evódio explica. Ele diz, porque sendo três coisas muito distintas entre si, o existir, o viver e o inteleccionar, é verdade que a pedra existe e o animal vive. E contudo, ao que me parece, a pedra não vive, nem o animal intelecciona. Então nós temos nesse momento aqui que o Agostinho ele está fazendo uma correlação, e aí nesse ponto me parece muito mais interessante e muito mais ligado, novamente aqui para retomar o Descartes, a uma noção de bom senso. Agostinho sim me parece ter bom senso, uma noção de que o ser humano não está sozinho nesta realidade que é toda existente e autoevidente. Notemos que Descartes pode ser dito então assim, um filósofo da solidão, digamos assim, bota tudo em dúvida, bota em dúvida inclusive a existência dos outros, bota em dúvida inclusive até ele mesmo, mas no último momento o cogito. Eu não posso duvidar de que estou duvidando, então eu tenho certeza que pelo menos eu existo. E entenda-se que isso é bastante solitário. Agostinho não. Agostinho está em meio à obra criada, em meio à obra que foi criada por Deus. E, portanto, ele correlaciona esses outros itens, e aqui no texto, então, isso fica muito claro quando se diz, não é? Se a inteligência é mais importante, ou seja, o pensar é mais importante do que o viver e do que o existir, ele vai mostrar justamente isso na natureza criada, que está correlacionada ao homem. Porque, como nos mostra o livro de Gênesis, o homem foi criado para ser senhor sobre a natureza, sendo comandado pelo seu Senhor Supremo, Deus. Então, nos exemplos que ele dá aqui, ele vai dizer a pedra, por exemplo. A pedra, ela existe, mas a pedra não vive e a pedra também não pensa. Então, ela está num grau mais abaixo em termos da criação. O animal ele existe e o animal também vive, mas o animal não pensa. Então, ele está no nível intermediário. E o homem, como vamos ver aqui, o Evódio vai falar aqui, o homem está num nível maior. É por isso que eu falei do Capadócio Gregório de Nissa, que nos traz essa noção de que a razão vem por último na criação, justamente porque vem como coroamento. É o momento em que, vamos utilizar aqui uma expressão bem do uso comum, é como se fosse a cereja do bolo, né? É o que dá o detalhe, o acabamento, a sutileza, o refinamento. É a razão que emerge no homem e este homem feito à imagem e semelhança de Deus. Porque o homem tanto existe, tanto vive, quanto pensa, tem inteligência. Por isso ele está acima do restante da obra criada e abaixo de Deus, seu Senhor. Muito bem, então, continuando aqui o que o Evódio parece. Ele diz aqui, nem o animal intelecciona. Entretanto, estou certíssimo de que o ser que intelecciona, que é o homem, possui também a existência e a vida. Por isso não hesito em dizer, o ser que possui essas três realidades é melhor. Ou seja, ele está dizendo que o homem é melhor, porque ele tanto existe, vive quanto pensa. Aí continua Evódio, do que aquele que não possui senão uma ou duas delas. Por exemplo, a pedra só possui uma, existir. O animal possui duas, ele existe e vive. Continua Evódio, porque com efeito o ser vivo, por certo, existe, mas não se segue daí que seja também inteligente. Tal é, segundo creio, a vida dos animais. Por outro lado, o que existe não possui necessariamente a vida e a inteligência. É o caso da pedra e também, como ele diz aqui, também. Tal é o caso dos cadáveres, por exemplo, que existem, mas ninguém dirá que vivem. E aí eu completo aqui também, que também não pensam mais. E finaliza aqui o Evódio. E finalmente, se uma coisa não tem vida, muito menos inteligência. Então esse áudio de hoje ele foi meio que um hiato e foi para mostrar justamente porque nós estamos agora no ponto dessa série tratando de René Descartes e justamente desse ponto de Descartes em que ele fala
do cogito. E o cogito seria essa estrutura que nos dá justamente essa dimensão que fundamenta o antropocentrismo. Quer dizer, o homem passa a ser a medida das coisas porque é no homem que o cogito existe. E é a partir do cogito, então, que o homem pode pensar e conseguir estruturar a, a realidade. Essa noção de cogito cartesiano ela vai permanecer em muitos dos pensadores racionalistas que estamos vendo. E aí o áudio de hoje foi para mostrar justamente que essa noção já existe, no meu modo de entender, muito mais rebuscada em Agostinho de Hipona, e que pode-se então, a partir do que nós falamos aqui, confrontar essa noção de cogito agostiniano com o cogito cartesiano. No próximo áudio, se assim Deus nos permitir, vamos tratar de Leibniz. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.